Na quarta-feira, nós tivemos aqui no nosso programa o jurista, professor da universidade, professor de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves. Ele antecipou, inclusive, um novo pedido de impeachment ao ministro do STF, Gilmar Mendes. Mas eu vou fazer aqui uma denúncia muito grave. E antes de fazer essa denúncia, eu gostaria de lembrar que antes daquela primavera dos 20 centavos, organizada pela CIA no Brasil, em 2013, praticamente 2 anos antes, eu alertei células do Itamaraty, porque eu era ingênuo, eu acreditava que o pessoal do Itamaraty era pró-Brasil. Naquela oportunidade, eu havia recebido informações de que estava sendo montado em Washington e no... Wellington, desculpa. Você alertou também um ministro importante do núcleo duro do governo Dilma. Exatamente. Alertei o ministro do governo Dilma, alertei militares que estavam frequentemente visitando a Suécia para o acordo da compra dos caças, e eles ignoraram minha informação. Então, em 2012, eu vi que não tinha acontecido nada para prevenir aquele ataque contra a Petrobras e contra o Brasil. Eu fui ao Brasil e conversei com setores do sindicato, sobretudo do petróleo. Eles também ignoraram. Eu lembro que um amigo meu, que ficou com essa responsabilidade de passar informação em meu nome, ele era ridicularizado nos corredores, quando ele passava por alguns quadros do sindicato, do Sindipetro Bahia. Tá? E o resultado foi que em 2013 nós vimos o que foi que deu aquela brincadeira dos 20 centavos. Um bando de alienado dentro do Brasil e fora do Brasil organizou, então se eu falei um bando, eu tenho que concordar no singular, concordância em número. Estudei gramática, né, Romulo? Tem que falar bonitinho. Então, esse bando organizou dentro e fora do Brasil protestos contra tudo que está aí. Ignoraram que o Brasil estava num ascendente fantástico. Era tudo que os norte-americanos precisavam e a Globo, que é a máquina de propaganda dos Estados Unidos dentro do Brasil, precisava. E aí entrou a justiça porca e tudo mais que a gente já conhece para destruir o Brasil, um sonho de termos um Brasil forte. E isso foi realmente o início, a semente do que estamos vivendo hoje no Brasil. Acontece, Rômulo, que ontem eu recebi informação de uma célula importantíssima. Eu vou falar aqui a você com muita seriedade, não só você, Rômulo, como para você que está me assistindo também aqui. Uma fonte muito importante, ligada a serviços de inteligência aqui da Europa. Atenção, eu não estou brincando com uma coisa dessa. E eu comecei falando sobre Gilmar Mendes e o professor Marcelo Neves, que vai tentar um novo impeachment dele, é porque Gilmar Mendes vai sair agora do TSE, mas antes disso, ele vai deixar formatada a fraude eleitoral. Não estou brincando, é uma acusação muito séria, eu sei, mas quero alertar a você que é político e você que é eleitor, que a eleição do Brasil será fraudada. Não podemos aceitar esse modelo de urna eletrônica que está aí. Não estou brincando. Recebi ontem uma informação, e para você não pensar, Gilmar Mendes, que eu estou blefando, o seu discurso de despedida, e já vai tarde, terá alguns pontos que eu vou passar a ler aqui. Tá bom? Você vai promover a primeira missão de observação eleitoral do Brasil. Essa comissão vai ser organizada pela OEA. Você já solicitou isso, certo? Ao presidente da República, golpista, agente infiltrado. Ele não é agente, isso é um banana. Ele é um entreguista comprometido em destruir o Brasil, que é Michel Temer, que já lhe autorizou a fazer isso. Certo?
Wellington, para evitar... Wellington, a gente conversou isso ontem e você me falou que ele já está em entendimento, inclusive, com Almagro, presidente da OEA, aquele embaixador do Uruguai, que é do Uruguai, mas estranhamente ele bate na Venezuela todo dia, mas Honduras, ó... Exatamente. Eu ia chegar aí, Rômulo. Vou ler desculpa. aqui os pontos do discurso. Não, tudo bem. Tá? Então, esse acordo, primeira missão de observação eleitoral no Brasil, organizado pela OEA. OEA hoje é fábrica de golpe. Atenção. OEA hoje, olha o que estão tentando fazer com Cristina Kirchner na Argentina. O que fizeram em Honduras, no Paraguai, no Brasil, é a Operação Condor de toga. Gilmar Mendes é um desses quadros. Então, no discurso de Gilmar Mendes, ele vai falar também, ele já falou isso abertamente, mas ele vai repetir sobre fake news do Exército Brasileiro e ABIN, mas ele não vai dizer que é em parceria com duas empresas privadas dos Estados Unidos da América, Google e Facebook. Tá bom? Google e Facebook, empresas privadas, vão controlar o que é conteúdo fake no Brasil. Ou seja, se eu disser que Lula é o meu candidato, eles vão dizer que isso é fake e vão bloquear. Atenção, você que é político, progressista, você que é amante da democracia, você que é jurista, eu estou falando de fontes ligadas a serviços de inteligência aqui da Europa. Wellington, Gilmar, você teve acesso... Por favor, desculpa. Por favor, daqui eu vou deixar você falar tudo depois. Gilmar Mendes está comprometido com a fraude eleitoral no Brasil no próximo ano. Eu não estou brincando, estou falando de fontes certas. Estou passando aqui tópicos da minuta do discurso que ele vai ler. Tópicos da minuta do discurso que ele vai ler e que essa minuta já foi interpretada com base em investigações, porque existem quadros preocupados com a invasão americana na América Latina e que estão aqui na Europa. Certo? Gilmar Mendes vai anunciar que vai viajar para Washington para encontrar com Almagro, aí sim, eu repito o que você falou, que é secretário-geral da OEA, e vai firmar esse acordo, que é a primeira missão de observação eleitoral no Brasil. Golpe! Isso é novo golpe, certo? Há fortes indícios de que está sendo planejada uma fraude. Eu vou repetir aqui as palavras em minha fonte, ligada a serviços de inteligência aqui da Europa. Há fortes indícios de que está sendo planejada uma fraude eleitoral eletrônica, certo? E vão usar como desculpa essa missão da OEA para legitimar o processo eleitoral. Vão vender essa missão como sendo uma missão fantástica, pura, virgem e que não comete crimes. Então comece a prestar atenção no que eu estou falando. Duas coisas agora para concluir, Rômulo, para passar a palavra para você, e que são muito graves. Gilmar Mendes está mandando recado para Lula ficar tranquilo de que tudo vai acontecer normalmente, de que ele vai ser candidato, para Lula não tocar nesse assunto, porque Gilmar Mendes tramou com esses serviços aí norte-americanos para que aconteçam as eleições normalmente, para que as pessoas pensem que Lula não foi impedido e que está tudo ok, mas a fraude vai estar na apuração e nas urnas. Vou repetir. Honduras começou com um golpe, como ensaio, depois foi Paraguai, depois Brasil. Honduras já tem fraude eleitoral, Paraguai já estão tramando também, as urnas são brasileiras, tá? Não por coincidência. E o Brasil será o terceiro. Não estou aqui de brincadeira, estou falando de fontes de serviço de inteligência aqui da Europa e estou passando tópicos do discurso de Gilmar Mendes. E agora, para concluir e para passar a palavra para você, Rômulo, para você falar o que significa isso, Gilmar Mendes vai excluir a participação da Venezuela na observação das eleições no Brasil. Vai condenar esse maravilhoso processo eleitoral que aconteceu recentemente na Venezuela para legitimar a nova Constituição, certo? Participativa, proporcional, porque
Isso está metendo medo nos Estados Unidos da América e na Europa, porque é a autêntica democracia. Porque no Brasil, hoje, temos as bancadas B, bala, boi, Bíblia, banco e branquinha, que é da cocaína. São esses 5 Bs. B, 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 B. E eles têm medo que sem teto, sem terra, mulheres, etc., negros tenham proporcionalidade na representação, como deveria ser, como é na Venezuela. Gilmar Mendes vai tentar excluir e descredibilizar as eleições da Venezuela. Então, passei aqui 5 pontos do seu discurso, Gilmar Mendes, para você saber que você não está agindo impunemente. Nós vamos pegar você na esquina. Nós vamos pegar você na esquina. Lula, não faça acordo com Gilmar Mendes. Não faça. Gilmar Mendes é refém dos Estados Unidos. Ele não controla nada. Ele é um pau-mandado porque ele tem rabo preso e todos que têm rabo preso hoje são sequestrados para destruir o Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil. Sequestrados estão tomando o Brasil para salvar a própria pele. Não estou brincando, estou falando de fontes muito sérias. Eu fiquei muito preocupado até em conversar com o Rômulo. Como eu vou conversar um negócio desse? Pelo Skype, a gente começava a conversa pelo Skype, mudava para não sei, para tentar misturar. Certo? Signal. Rômulus. Wellington, é verdade. Eu soube disso ontem à noite, o Wellington me ligou e, sem sacanagem, ele falou para mim, você está sentado? Eu falei, tá, vou sentar. E aí ele me falou isso. Ele teve acesso à minuta do discurso de despedida do Gilmar Mendes do TSE para entregar para o Fux. Então, assim, o Fux é outro sequestrado. Ele falava aí que o Gilmar Mendes é sequestrado, que no fundo ele não manda, quando os poderes de fora que estão acima, é verdade, porque, vamos lembrar, o Gilmar é do Mato Grosso, ele é aquela área que tem muito BBBBB, né? Vários Bs ali, desses que o Wellington citou, além do boi, tem outros Bs também. Então ele vem do Mato Grosso. É um sequestrado também, tem teto de vidro, tem esqueleto no armário. Então, igualmente, Fux, então, Fux, o dossiê rola, né? A gente, Wellington, a gente está, né, tendo a prestigiosa audiência do Juca Bala, lá no Uruguai, do Dario Messer, no Paraguai. Eles falam que eles são grandes fãs do trabalho do ministro Fux. Então, também Fux é outro sequestrado. Ele que vai estar na presidência do TSE durante a campanha eleitoral. Ele é um sequestrado porque os meganhas no Brasil têm esse dossiê também. Entendeu? Então, por isso que toda a votação do Fux é um mistério. A gente só descobre como ele vai votar no dia. Até a véspera, fica chantagem no gabinete dele. Eu já registrei pronunciamento público dele que ele virou o voto em menos de 24 horas. Ele ia votar de um jeito, o pessoal lá do Dallagnol foi na véspera, no gabinete dele, ele virou no dia seguinte. Por quê? Como é que um juiz, num caso complexo, vira 180 graus em menos de 24 horas? Eu sei. O Wellington também sabe. O Fux sabe que a gente sabe. Mas, enfim, isso é gravíssimo, porque realmente a gente tem informações de que setores do PT estariam acreditando na palavra do Gilmar Mendes. E por tudo que o professor Marcelo Neves expôs aqui, Gilmar Mendes é a última pessoa digna de confiança. Mas agora, além de convicção, a gente tem prova. A gente teve acesso à minuta, o Edson mandou também, do discurso dele. E ele está planejando, a gente já tinha denunciado aqui, o Wellington está falando há semanas que está se planejando. Eles estão tentando várias vias, né, Wellington? Tentar a inabilitação do Lula lá no TRF4, agora no TCU, também estão tentando a história do semipresidencialismo, emenda para impedir que ex-presidente volte. Eles estão cercando os lados. E, no fim, a última, fraude na urna eletrônica. A gente vai ter aqui na segunda-feira um professor da UNB que vai falar com relação a isso. A gente publicou no Cafezinho com exclusividade dias atrás a peça que eles protocolaram dirigida a Gilmar Mendes, porque ele é o presidente do TSE, então tem que ser a ele, e a Procuradora-Geral da República, que também é a Procuradora-Geral Eleitoral, senhora Raquel Dodge, falando dos testes que eles realizaram e da fragilidade que existe na urna eletrônica há 15 anos.
há 15 anos e não é remediada. Por que não é remediada? Então, eles alertaram isso, mostraram que é ridículo, Wellington, porque você sabe que a chave de criptografia, uma das coisas que eles falam, é fazendo uma metáfora, como se fosse um cadeado. E você sabe que todas as urnas eletrônicas do Brasil têm o mesmo cadeado. Então, se a pessoa tiver uma chavezinha, a chavinha, ela abre todas, em vez de ser cada urna uma criptografia, não. É a mesma. A pessoa vai e abre. Diga, Wellington.